Paz do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão tão acostumadas com o evangelho de louvores e honras e glórias humanas que tudo para elas é em torno do ser humano aqui na Terra. Todo tipo de vitória, todo tipo de exaltação, todo tipo de louvor, de honra, de glória se estende ao nível terreno. Eu já escutei algumas vezes pessoas chegando em mim falando assim: Wesley, Deus vai te exaltar, e coisas nesse sentido. E quando eu ouvia isso, eu ficava sem entender, porque o fato de estar buscando a Deus, o fato de não estar caindo em tentação, o fato de se arrepender do pecado, se converter das iniquidades em Cristo como único Senhor e Salvador da alma, receber o perdão de Deus em Cristo, receber a justificação de Deus em Cristo, ter o meu nome escrito no livro da vida, ser amigo de Deus, se a morte chegar, ter a convicção total de estar no reino de Deus com Ele, vivendo para sempre, no lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem aflição, nem angústia. A promessa do novo céu e da nova terra, a promessa de um corpo incorruptível, que não pode adoecer, que não pode enfermar. E você viver num lugar onde não haverá destruição. Você ir ao terceiro céu. Você receber revelações de coisas extraordinárias, a criação do universo, da galáxia, do mundo espiritual, de tantas outras coisas que a minha mente, o meu coração não pode alcançar, mas é uma convicção de sabedoria eterna, de ciência eterna, da existência de arcanjos, querubins, serafim, a construção da Nova Jerusalém e de tantos outros fatos que já aconteceram e ainda acontecerão. Então, ter conhecimento do próprio Deus, conhecer Deus como Ele é, ver a face de Deus, e não morrer, isso para mim já é uma tremenda exaltação, tremenda honra e tremenda glória. O Senhor Jesus vai falar para os fiéis: entrem benditos de meu Pai. O próprio Senhor Jesus vai estar servindo a sua igreja na Santa Ceia, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Elias, Jeremias, João Batista, Paulo, os apóstolos e tantos outros e tantas outras heróis e heroínas da fé, a qual a Bíblia diz que o mundo não era digno de tais pessoas, e você está na mesa juntamente com essas pessoas, comendo do melhor alimento, bebendo da melhor bebida, Então são promessas assim incomparáveis, que está além das bênçãos inferiores, que são as bênçãos superiores. Então, tudo se resume para algumas pessoas nas coisas aqui dessa vida. Elas escutam contextos bíblicos de José, de Moisés, de Abraão, sem a revelação de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, e elas ficam presas nesse contexto terreno, dessa doutrina judaica, que ela é contra Cristo. Porque todo ensinamento bíblico, de Gênesis a Apocalipse, que não traz a revelação de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, ela é anticristo. É o espírito do anticristo, Então, quando as pessoas ouvem algum testemunho, algum relato, e elas se compadecem, e elas têm uma certa compaixão da vida de alguém, a primeira coisa que elas falam é sobre bênçãos terrenas. Ou se elas veem um comportamento de alguém, que elas julgam que é sincera, é verdadeira em relação a Deus, e aquela pessoa de alguma maneira está sendo injustiçada, está sendo humilhada, então elas já imaginam uma vitória no contexto terreno. Parece que ser amigo de Deus não significa nada, parece que ter o perdão de Deus não significa nada para algumas pessoas, parece que ser justificado do pecado não significa nada. Você vê a história dos apóstolos,
dos profetas também, mesmo aqueles que tiveram riquezas materiais, a alegria deles não estava nessas alegrias materiais. Eu acredito que Davi, ele daria o trono dele para ter uma família unida em Cristo, unida em Deus, porque Davi teve grandes tragédias familiares, né? Um filho matar um outro filho, um filho violentar a própria irmã, né? Um filho perseguir ele, querer matar ele, querer o trono dele, né? Então eu acredito que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ele trocaria toda aquela luxúria, toda aquela riqueza pelos seus filhos firmes com o Senhor Jesus Cristo. Então você vê Abraão, você vê a história de Jó, você vê que a confiança desses homens, a esperança desses homens não estava aqui na terra. Você vê Daniel, se hoje a gente vivesse, Daniel tivesse vendo esse contexto, as pessoas falariam que Deus exaltou Daniel diante de Nabucodonosor. Eu acredito que Daniel, ele abriria mão de ser quem ele foi ali no reinado de Nabucodonosor, para que o povo fosse liberto do cativo, né? Tem outro vídeo que eu comento, né? Essa parte que ele preferia ser o porteiro lá do templo de Jerusalém do que ser um ministro de Nabucodonosor, né? Do que ter alguma autoridade no reino da Babilônia. Ele preferia ser servo, né? Ali com o povo de Jerusalém, né? Adorando no templo a Deus e ter o templo restaurado. Então, essas pessoas que são usadas, né, no contexto material terreno, essas pessoas não estavam nesse contexto material e terreno. Eles estavam num contexto celestial, espiritual, de eternidade, né? Os jovens que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor preferiram a fornalha de fogo. Então, a honra deles, o louvor deles, a glória deles não era material, era espiritual. A glória, a honra e o louvor deles era ser fiel a Deus, agradar a Deus sendo fiel, não por alguma recompensa, mas por gratidão, por ter Deus, ter Deus como Pai, como Senhor, como Rei. Então a amizade com Deus, para essas pessoas, era a maior dádiva que alguém poderia ter. Com certeza Moisés recebeu o propósito ali no Egito, mas ele preferiu ficar no deserto. João Batista da mesma maneira. Então ele poderia ser alguém ali diante dos fariseus, dos saduceus, João Batista. Ele poderia ser alguém ali no reinado de Herodes, mas ele preferiu estar com Deus no deserto do que nos palácios sem Deus, né? E eles não colocavam o coração deles nessas honras e glórias humanas, porque eles estavam esperando um louvor, uma honra, uma glória eterna, de uma cidade, de uma nação que não tem fim, de um reinado que não tem fim, que é o reinado de Cristo, que é para sempre, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Então, esses homens, ali no Velho Testamento, eles estavam contemplando a nova Jerusalém, a nova Canaã, o reinado, o domínio total de Deus em Cristo sobre as nações. Eles não estavam presos nesse mundo, nem o mundo estava preso neles. Eles não eram deste mundo, eles eram de uma outra nação, eles eram de uma outra região, uma região não material, não terrena, mas uma região espiritual e eterna. Então, às vezes, as culpas não é nem das pessoas em si, mas é do evangelho que elas têm aprendido muitos anos nas congregações, nas festas, nos congressos, né? Essa inspiração mundana de louvor e honra e glória terrena, de exaltação terrena, né? Poucos recebem a doutrina da exaltação celestial, né? Da volta de Cristo, da Nova Jerusalém. Por isso estão se buscando ser louvadas, ser honradas, ser glorificadas. E a maneira que elas têm de consolar o próximo, o outro,
quando elas julgam que a pessoa está numa situação humilhante ou de injustiça, é as mesmas consolações que elas buscam, consolações materiais, consolações terrenas, consolações de popularidade, destaque no meio das pessoas no contexto terreno. Não é um consolo de eternidade, não é um consolo de salvação da alma. Então, o maior consolo, né, o maior louvor e honra e glória que alguém pode ter é ter o nome escrito no livro da vida. Até os discípulos, quando expulsaram demônios, ficaram muito contentes. E o Senhor Jesus os exortou, os admoestou e ao mesmo tempo edificou, falando que eles deveriam se alegrar, sobretudo, por o nome deles está escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz ainda, e é verdade, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o evangelho que Deus me deu, os testemunhos, as pregações nos vídeos que estão aqui no Face ou no YouTube ou qualquer outro lugar, não é a respeito de mim, é a respeito de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma. O que importa, né, não é a minha luta ou a minha adversidade pessoal, porque nós nem passamos humilhação, nós nem passamos injustiça se nós olharmos para Cristo. Cristo passou humilhação, Cristo passou injustiça imerecidamente, porque a maioria das injustiças, das humilhações que nós passamos, nós as merecemos e ainda merecemos muito mais, mas como o Senhor é misericordioso, Ele nos poupa para que nós não sejamos totalmente sucumbidos e vencidos pela aflição e pela angústia. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo, para nos consolar, mas não com coisas materiais e passageiras, mas com coisas eternas e para sempre, e celestiais, e sublimes. Então, algumas pessoas, por não meditar nas Escrituras, por se deixar levar para o pregador, para o cantor, por movimentos, elas não se aprofundam no que realmente o Evangelho quer dizer e no que realmente o Evangelho significa. O Evangelho significa vida eterna. Quando se fala em vida em abundância, as pessoas já pensam logo em riquezas materiais, em coisas aqui da terra. Tem muitas pessoas que têm tudo isso e muito mais, mas elas não têm vida em abundância, porque quando elas partirem, elas não têm o nome escrito no livro da vida. E quanto mais em evidência uma pessoa está, quanto mais destaque uma pessoa está, quanto mais aparentemente uma pessoa é importante, mais ela será cobrada. Quanto mais em evidência, mais será cobrado. Quanto mais louvor, quanto mais honra, quanto mais glória dos homens, mais essa pessoa será cobrada. A Bíblia cita ali os fariseus e os saduceus, eles estavam em evidência. A Bíblia também cita ali a história de prostitutas, de cobradores de imposto, né? Mas Jesus Cristo, ele cobrou mais dos doutores, Jesus cobrou mais dos fariseus, Jesus cobrou mais dos saduceus, Jesus cobrou mais de quem estava em evidência. Se uma pessoa pecar contra uma autoridade, ela sofre um grande juízo. Mas se uma autoridade pecar contra uma pessoa humilde e simples, o juízo é muito mais duro. A vida de Davi mostra perfeitamente o que eu estou dizendo. Até a vida de Moisés. Moisés cometeu uma injustiça e nem pôde entrar na terra, mas a descendência pôde entrar. Davi, quando cometeu injustiça contra Urias, a casa dele não parou de derramar sangue. Então, as pessoas querem louvores e honras e glórias humanas, mas elas não querem ser cobradas como tais. E quando vem o juízo da cobrança de Deus, elas se sentem ofendidas, porque elas estão muito apegadas aos louvores, às honras e às glórias deste mundo. Elas acham que elas têm que ser paparicadas, elogiadas, admiradas. E se alguém for contra, mesmo ela nos erros, elas são vistas como inimigas. Foi assim que Saul viu Samuel e Davi como inimigos. Por quê? Porque ele estava preso a louvores e honras e glórias humanas, materiais, terrenas e passageiras. E o Senhor Jesus, ele nos diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você serve um e desagrada o outro, ou serve o outro e desagrada o outro. Então não há como agradar dois senhores.
Então você agrada a Deus e desagrada ao mundo, ou você agrada ao mundo e desagrada a Deus? E tem a doutrina de cima do muro, tem a doutrina da mornidão, e pessoas mornas em cima do muro se considerando pessoas equilibradas, considerando pessoas temperadas, né, sensatas, prudentes, quando na realidade elas estão em cima do muro, porque elas não tomam a decisão total por Cristo. Elas sempre ficam titubeando, buscando de alguma maneira ser louvadas e honradas e glorificadas pelo mundo. A Bíblia fala que alguns saduceus, alguns fariseus, alguns doutores da lei, eles creram em Cristo, mas eles não confessaram Cristo publicamente porque eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga e perder os seus cargos. Então muitos não pregam a verdade, mesmo a conhecendo, mesmo indo na convicção, porque elas têm medo de perder a oportunidade de cantar, a oportunidade de pregar, a oportunidade de estar no congresso, e realmente perde. Se você começar a viver o evangelho intensamente, Cristo como único Senhor e Salvador, muitas dessa oportunidade não vão vir. A Bíblia fala que o joio também cresce, não? Então, quando Cristo voltar, ele vai fazer o discernimento do joio e do trigo. Então as pessoas acham que está nesses meios, em evidência, né? Acham que está paparicando pastor, paparicando líder, e estando em evidência e recebendo oportunidades por causa dessas paparicações, é crescimento. Mas a Bíblia fala que o joio também cresce. Mas eu quero te dizer, joio não é salvo. Para ser salvo, tem que ser trigo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. E verdadeiros bajuladores não são verdadeiros adoradores. Verdadeiros bajuladores sempre estão buscando o meio de se promover para as coisas deste mundo. Mas os verdadeiros adoradores não. Os verdadeiros adoradores estão buscando promover Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas, seja no espírito, seja na alma, seja no corpo. Porque o louvor e a honra e a glória que eles buscam não é terreno e material, mas é celeste e espiritual. A paz do Senhor Jesus e mais uma vez boa meditação das coisas do alto.